Oi, pessoal do segundo ano, aqui é a professora Micaele, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a semana 1 do nosso PET de matemática. Nessa semana, nós estamos estudando fatorial. Fatorial nada mais é do que uma operação matemática. Nessa operação matemática, nós multiplicamos um número dado por todos os seus antecessores naturais, certo? Decrescendo até o número 1. A representação é através de uma letra N com o ponto de exclamação. Então, por exemplo, 5 fatorial ou fatorial de 5 é você pegar o número 5 e multiplicar por todos os antecessores naturais dele. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. 7 fatorial ou fatorial de 7 é o número 7 multiplicado por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que resulta em 5.040. Existem algumas definições especiais. O 0 fatorial e o 1 fatorial, ambos resultam em 1. Então, quando aparecer aí num cálculo 0 fatorial, o resultado é 1. Quando aparecer 1 fatorial, o resultado também será 1. Nós podemos utilizar o fatorial para fazer simplificação. Por exemplo, se eu tenho uma fração 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Ao invés de escrever 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, até chegar lá no 1, e no denominador também escrever todas essas multiplicações, a gente pode simplificar. Eu pego 15, multiplico até chegar no 13. Coloco fatorial, porque daí no denominador eu tenho um 13 também para simplificar. Aí, no caso, eu vou multiplicar só o 15 pelo 14, que dá 210. 22 fatorial dividido por 19 fatorial. Eu pego o 22 e vou multiplicando até chegar no 19. Chegando no 19, eu já simplifico e multiplico só o 22 vezes 21 vezes 20. E nós vamos estudar também, nessa semana 1, sobre permutação. Permutar é sinônimo de trocar, de mudar. Então, quando a gente fala em permutação, a gente está querendo dizer de quantas maneiras que eu posso trocar algumas letras de lugar, trocar objetos de lugar. Então, permutar é a mesma coisa que trocar, de mudar de lugar. Exemplo, letras A, B e C. De quantas maneiras que eu posso fazer a permutação dessas letras? Eu posso escrevê-las ABC, ACB, BAC, BCA, CBA ou CAB. Então, nós temos 6 possibilidades. E para calcular a quantidade de permutações, basta eu contar a quantidade de letras ou a quantidade de objetos que eu tenho e fazer o fatorial desse número. Então, como são 3 letras, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6. Por isso que a gente teve 6 permutações. Aí nós vamos trabalhar também com anagrama. Dentro da permutação, a gente vai escutar muito essa palavrinha, anagrama. Anagrama é quando a gente pega uma palavra e forma outras palavras com as letras dessa palavra dada, trocando a ordem. Pode ou não ter sentido na nossa linguagem usual, tá bom? Então, por exemplo, a palavra ela. A gente pode trocar as letras de lugar, fazer várias permutações. Como a palavra ela tem 3 letras, então eu faço 3 fatorial. Então, a gente consegue visualizar ali 6 anagramas, porque são 3 letras. Já a palavra lista, ela tem 5 letras. Então, se eu faço 5 fatorial, eu obtenho 120. Então, são 120 anagramas. Nesse caso, nem convém a gente escrever todos eles, 120 vai demorar muito tempo. Então, é só para a gente descobrir quantos anagramas e não quais. A palavra nossa, por sua vez, ela tem 2 letras S. Então, ela é uma permutação com repetição. É bem simples também. Você começa normal. A palavra nossa tem 5 letras, então eu começo lá, 5 fatorial. Só que eu vou ter que colocar um denominador. Como eu tenho 2 letras S, eu vou colocar o denominador 2 fatorial. Aí eu faço 5 fatorial, 120. 2 fatorial é 2. 120 dividido por 2, 60. Então, são 60 anagramas da palavra nossa. A palavra banana. A palavra banana, ela tem 6 letras, então a gente começa 6 fatorial. Só que no denominador eu tenho que colocar as repetições. Eu tenho 2 letras A
e 2 letras N. Então, eu coloco 2 fatorial vezes 2 fatorial no denominador, resultando em 720, né, que é o 6 fatorial, e no denominador, 2 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 2, né, que resulta em 4. 720 dividido por 4, 180 anagramas. Então, tomar cuidado quando for letras repetidas, se for permutação com repetição, que aí nós temos que colocar no denominador a quantidade de repetições com o fatorial. A correção agora das atividades dessa semana 1. Questão número 1. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Eu coloquei aqui embaixo, olha, como que a gente vai fazer todas essas permutações. Mas e a quantidade? Como é que eu sei a quantidade? Como são 3 números, 3 fatorial é igual a 6. Número 2. Forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Como são 4 letras, então eu faço 4 fatorial. São, portanto, 24 permutações. Eu coloquei aqui também todas elas para você conferir. A número 3. Forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Como tem repetição, então eu fiz 4 fatorial, pois são 4 símbolos. No denominador, eu coloquei 2 fatorial porque tem 2 sinais de mais. E vezes 2 fatorial porque também tem 2 sinais de menos. Resolvendo, vai ficar 24 dividido por 4, que é igual a 6. Aqui no cantinho direito tem todas as permutações também para você conferir. As 6 permutações. Questão número 4. Forme todos os anagramas da palavra bete. A palavra bete, ela tem 4 letras, então 4 fatorial. No denominador, eu coloquei um 2 fatorial, porque tem 2 letras E, né? Então, 2 fatorial é igual a 2. 24 dividido por 2 são 12. E eu coloquei aqui também todos os anagramas para você conferir. Número 5. Forme todos os anagramas da palavra azul, que começam pela letra Z. Se vai começar pela letra Z, então a letra Z vai ficar parada e ela não vai participar da permutação. As letras que vão participar da permutação são as letras A, U e L. Então, são 3 letras, por isso que eu fiz ali 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a 6, ali os 6 anagramas. Questão número 6, a gente já vai ter que analisar um pouquinho mais. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Então, a gente vai analisar o seguinte. Na palavra papai, a gente tem a letra A, novamente a letra A e a letra I. Então, eu analisei da seguinte maneira. Tem como a gente escrever anagrama começando com A e terminando com A. Tem também como a gente escrever anagrama que começa com A e termina com I. E que começa com I e termina com A. A gente foi analisando cada um deles. Na primeira opção ali, que é começar com A e terminar com A, sobram 3 letras para eu permutar, que são as letras P, P, I. Dessas 3 letras, a gente tem repetição, tem 2 letras P, por isso que eu coloquei o 2 fatorial no denominador. Aí, 6 dividido por 2 é igual a 3. Coloquei ali as 3 possibilidades. Começando com A e terminando com I, a mesma coisa. Eu vou permutar só o P e o A. Esses que tem azulzinho ali no meio, né, no centro. Os extremos, né, que é o A e o I, vão permanecer os mesmos. Então, eu coloquei 3 fatorial porque são 3 letras. É o P e o A. E o 2 fatorial porque tem 2 letras P, então é com repetição. Aí fica 3 fatorial, que é 6, 2 fatorial, que é 2. Resultado, 3. Coloquei ali as 3 possibilidades. E, por último, as outras 3 possibilidades, que é quando começa com I e termina com A. Totalizando, então, 3 mais 3 mais 3, então são 9 possibilidades que eu coloquei aqui, todos os anagramas no cantinho direito. Já a questão número 7, escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Se o número tem que ser ímpar, então a gente tem 2 possibilidades, terminar com 1 ou terminar com o número 3. Terminar com 1, nós temos, né, que vão sobrar 3 letras para a gente fazer a permutação, por isso que eu coloquei ali 3 fatorial. E terminando com 3, também sobram 3 números para a gente permutar.
Então, 3 fatorial é igual a 6. No total, se eu somo as 6 possibilidades de terminar com 1 e as 6 possibilidades de terminar com 3, então são 12 números. E eu coloquei aqui embaixo todos eles para você conferir se fez direitinho. Agora, as outras atividades para a gente corrigir. Questão número 1. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. A palavra ordem, ela possui 5 letras, então 5 fatorial, 120. A palavra dominar, 7 letras, 7 fatorial, 5.040. A palavra cinema, 6 letras, então 6 fatorial, que é igual a 720. Nesse caso, da questão número 1, todas as palavras não possuem letras repetidas, por isso que foi a permutação simples. Questão número 2, ela já veio resolvida, mas eu coloquei ali também, né, a resolução. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Se eles vão permanecer juntos, então a gente tem que analisar a permutação dos livros de matemática, de estatística e de física. Eles vão permanecer juntos, então a gente vai colocar ali 3 fatorial, porque são as 3 disciplinas. Porém, dentro lá dos livros de matemática, dentre os livros de matemática, aliás, a gente tem 5 livros diferentes, por isso que eu coloquei o 5 fatorial. Dentre os livros de estatística, temos 3 livros diferentes, 3 fatorial. E os livros de física são 2, então 2 fatorial. Multiplicando tudo isso aí, vai dar 8.640 permutações. Questão número 3. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Quantos começam por vogal? Analisando aqui no canto direito as resoluções que eu coloquei, começar por vogal, então a gente tem que analisar que pode começar com A, pode começar com U ou pode começar com O. Começando com A, sobram 4 letras para a gente fazer a permutação. Então, 4 fatorial, que é igual a 24. Começando com U, também sobram 4 letras. 4 fatorial, 24. E começando com O, também sobram 4 letras para a gente fazer a permutação. E 4 fatorial é igual a 24. Então, você soma as possibilidades, 24 mais 24 mais 24, totalizando 72 possibilidades, então, de anagramas. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, a gente tem que analisar. Começar com vogal. Pode começar com A, terminar com L, que é a consoante. Pode começar com A e terminar com N. Eu analisei todas as possibilidades. Olha lá, começar com U, terminar com L, começar com U, terminar com N, começar com O, terminar com L, ou começar com a letra O e terminar com a letra N. Em cada uma dessas possibilidades, a gente vai ter 3 letras para fazer a permutação, as 3 letras que vão restar, porque a primeira e a última não vão participar da permutação, elas vão permanecer paradas. 3 fatorial, porque são as 3 letras que a gente vai permutar, é igual a 6. Só que em cada uma dessas 6 possibilidades aí que eu apresentei para vocês, a gente tem 3 fatorial. Então, se eu somar todas as possibilidades, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 e mais 6, a gente tem, então, 36 possibilidades de anagrama. A letra C. Quantos começam e terminam por consoante? Aí a gente vai analisar. Começar com L, terminar com N. Ou começar com N e terminar com L. Em ambos os casos, sobram 3 letras para a gente fazer a permutação. E 3 fatorial é igual a 6. Então, 6 opções mais 6 opções, totalizando 12. A letra D. Quantos apresentam as vogais A, U e O juntas nesta ordem? Se elas vão permanecer juntas, pessoal, elas vão valer como se fosse uma letra só, elas vão ficar juntinhas. Então, elas vão valer como uma letra e ainda vão sobrar as letras L e N para a gente fazer a permutação. Ou seja, serão 3 letras, porque o A, o U e o O vão valer uma, a letra L já inteira 2 e a letra N para inteirar 3. E 3 fatorial é igual a 6. Agora, na letra E, a diferença é que quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem. Olha o que vai mudar.
a gente vai considerar o 3 fatorial, certo? Devido o A, o O, valer uma, depois a letra L e a letra N. Só que tem um porém, eu vou ter que fazer também 3 fatorial, porque a letra A, a letra U e a letra O também vão permutar. Então, é 3 fatorial referente às 3 vogais, vezes 3 fatorial referente ao todo, né, da palavra. O A, o O valendo uma, o L e o N. 3 fatorial é 6, então 6 vezes 6, que é igual a 36. Questão número 4. A questão número 4, na letra A, pede para a gente os anagramas da palavra capítulo. Capítulo não tem letras repetidas, então é permutação simples. São 8 letras, 8 fatorial é 40.320. Então, são 40.320 anagramas. Na letra B, quantos anagramas que começam e terminam por vogal? Então, a gente vai analisar. Começar com A, terminar com I. Começar com A, terminar com U. Eu analisei todas as possibilidades. Vejam aí no cantinho direito que são 12 opções. 12 opções de início e término. Só que desses, quando a gente coloca uma letra no começo e uma letra fixa no final, das 8 letras da palavra, ainda sobram 6. Por isso que eu coloquei ali 6 fatorial. Então, para cada uma dessas 12 opções, a gente vai ter 720 possibilidades de anagramas. Então, eu faço 720, né, que é o 6 fatorial, vezes as 12 possibilidades, que vai dar um total de 8.640 anagramas. Na letra C, anagramas que têm as letras C, A e P juntas nesta ordem. C, A e P, então, vão valer como uma letra só. Se elas valem por uma letra, ainda vão sobrar as outras 5 para eu permutar. 5 letras e mais o C, A, P, que vai valer por uma. Então, são 6 permutações, certo? 6 letras para a gente permutar, contando o C, o A e o P como uma só. 6 fatorial é 720. Já na letra D, a gente quer saber os anagramas que têm as letras C, A e P juntas, só que em qualquer ordem. Em qualquer ordem, então, além de fazer o 6 fatorial, a gente ainda vai ter que fazer a permutação do CAP, que são 3 letras, então 3 fatorial, o que vai acrescentar aqui, então, esse 3 fatorial, que é igual a 6. E 6 fatorial, 720. 6 vezes 720, 4.320. E na letra E, nós temos, né, quantos anagramas que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo? Se a letra P e a letra A vão permanecer paradas, então elas não participam da permutação. As letras que vão participar da permutação são as outras 6 letras, e 6 fatorial é igual a 720.